Aqui. Boa, tá gravando de novo. Vamos falar então nessa segunda parte do Fuja sobre inferência. Para isso eu vou ter que apresentar um pouco as estatísticas e a gente vai conversando. Vamos vendo o que tem no material, a gente vai dizendo, né? Como eu falei para vocês, a gente tem uma amostra, que é um pedaço do todo, e a gente tem a população, que é o todo. Qual a melhor maneira de estimar o todo? Tem os estimadores, as estatísticas, né? E aí, eu falei de 3 importantes parâmetros e 3 importantes estimadores. A gente tem o parâmetro média populacional, o parâmetro variância populacional e o parâmetro proporção populacional. Cada um desses é estimado. O melhor estimador para cada um desses é a média da amostra, a média amostral, a variância amostral, o S2, e a proporção amostral per chapéu. Mas por quê? Por que são esses? Ora, porque esses estimadores são os mais... Eles têm algumas... eles atendem certos requisitos, como justeza e consistência, vou falar disso, e eles são os mais eficientes. Eles são como se fossem os melhores estimadores para o parâmetro que a gente quer. Uma questão que pode cair de justeza e consistência, ou consistência, né, pode cair misturado os dois, ou uma só. Eu imagino isso caindo como uma questão que é aquelas de afirmativa 1, 2, 3, e ver se a 1 está correta e a 2 também, a 3 não, esse tipo de questão, normalmente é justeza e consistência. Você precisa saber o que é a propriedade. Vamos, primeiro, a referência, tá? A referência de justeza e consistência são esses vídeos aqui. Acho que a aula 11 é bem legal de você assistir, porque ela introduz tudo que eu estou falando daqui em diante, e tem essa daqui, ó, justeza, consistência e eficácia, ou eficiência. Essas duas aulas são matadoras para esse tipo de questão. Mas eu vou falar aqui sobre isso, claro. Você tem um estimador qualquer, que a gente chamou de teta-chapéu. Ele é justo, ele é um estimador. Então, você pega uma amostra, você precisa ter um pouquinho de abstração agora. Você pega uma amostra e você tem os resultados. Aí você calcula. Então, digamos que a verdadeira média de altura do Politécnico é 1,70. Eu pego uma amostra e ela vai dar 1,62. Deixa eu usar, vou até tentar usar uma ferramenta... Vou usar uma ferramenta super avançada aqui para tentar explicar o que eu tô querendo fazer, para você entender o que é um estimador justo, tá? Eu vou abrir, vamos aí, PCzinho, me ajude. Antes eu usava o whiteboard, mas o Microsoft atualizou, o aplicativo ficou estranho, fica muito lento, então eu vou apelar para o nosso famoso Paint. E o pior é que eu acho que às vezes até fica mais fácil fazer no Paint do que num outro programa, olha só. Eu tenho aqui o eixo X, que tem os valores da minha variável. Eu tenho aqui a verdadeira altura, que é 1,70. Beleza. Deixa eu até pôr isso aqui, ó, como 1,70. É a verdadeira altura média do Politécnico. Eu tenho um estimador, eu vou pegar uma amostra. Pensem no seguinte, eu pego uma amostra com N elementos, e aí, essa amostra me dá um resultado só ao longo dessa linha aqui do eixo X, sabe? Então, eu tenho 30 alunos, eu tiro a média de amostra deles. Quando eu tiro essa amostra, eu tenho um ponto. Digamos que eu peguei, por azar, que a verdadeira média é 1,70, mas eu fiz minha amostragem, pode acontecer de eu ter tirado uma amostra só com pessoas muito altas, tá? E, sei lá, 1,85 é a média da minha amostra, tá? Média amostral. Beleza. Tá errado? Tá errado. Não tá nem dentro de um certo erro tolerável, que é 15 centímetros de diferença, né? Bastante coisa. Mas, se eu for lá e coletar de novo, é muito possível que eu já tenha um valor mais para cá. Às vezes eu vou ter valores menores. Cada vez que eu coletar, e aí coletar é pegar aquele N número de pessoas, tá? Então, dado um N aí, vamos supor que você coleta sempre de 50 em 50 alunos. Cada vez que você coletar e calcular a média da amostra, ela vai dar um valor. Mas o meu estimador, que no caso é o tal do X barra, né? Mas o seu estimador, qualquer que seja a conta que gera esses pontinhos aqui, ele vai ser justo
se a média dele, se o valor esperado dele, isso é algo de probabilidade, mas se estes valores que eu pintei em bolinhas laranjinhas, se a média destes valores tender aqui ao valor vermelho. Do jeito que eu estou fazendo, pensa que isso aqui são números, as bolinhas laranjas. Vocês conseguem ver mais ou menos que a média das bolinhas laranjas vai tender para o vermelho? Isso é super importante. Digam para mim no comentário, porque esse é o principal conceito de justeza. Cada vez que eu coleto e uso um estimador, ele dá um número, dá um pontinho. Mas se eu fizesse um experimento de simulação com N resultados, meu estimador vai ser o justo se a média dele, se os valores médios dele forem se aproximarem muito, né, forem no limite iguais ao parâmetro que eu estou estimando. Tá, Wesley falou que sim, fica tipo uma distribuição normal. Eu vou chegar em distribuições, mas aqui eu estou falando de qualquer estimador. É que nesse caso eu usei a média amostral, mas assim, eu poderia estar falando de outra coisa. Vamos ver se eu consigo usar um outro exemplo. Eu vou usar o exemplo de variância. Aí vamos pegar um exemplo fácil, vai. 5 centímetros é o desvio padrão da minha população, da média de altura. Então, o sigma quadrado aqui, ele vai ser 0,25 centímetros quadrados. Pronto. O que é isso? É a variância da altura média do aluno politécnico. É a verdadeira variância. Aí eu vou lá e coleto vários S2 aqui. Se o estimador S2 for justo, a média dos valores dele, o valor esperado dele, e por isso que fica complicado, porque é um termo média em cima de variância, é uma coisa meio louca, mas no fundo é assim, se o valor esperado, por isso que eu gosto de probabilidade, às vezes, de explicar isso lá, o valor esperado desse estimador, o centro dele, ele erra às vezes para mais, às vezes para menos, mas se você tirar uma grande média disso, ele vai tender para o parâmetro que ele está estimando. Então, o pessoal escreve assim, ó, o S2, ele é justo se o valor esperado dele for igual ao parâmetro. E nesse exemplo eu estou tentando ao máximo representar isso com as bolinhas laranjas, em que eu vou ter uma conta que se eu fizesse somar todo mundo, os valores de todo mundo, ponderar ali pela quantidade de valores, eu vou estar no 0,25. Tá dando para entender o que é justeza? Não sei se está muito complexo, porque é um termo meio complicado de enxergar. Existe também probabilidade, mas é isso que está escrito aqui, ó. A média do meu parâmetro, ou o valor esperado do meu parâmetro, do meu estimador, tem que ser igual ao parâmetro. E aí o que acontece, ó? Existe como deduzir isso, é isso que você precisa saber. Aí você vai usar propriedades desses estimadores, você vai usar propriedades de probabilidade. Eu tenho, por exemplo, x barra é o meu estimador. X barra é, portanto, a soma de cada xi dividido pelo número de elementos. O valor esperado de x barra é igual eu fazer a operação valor esperado de um conjunto. E aí você vai ter, no vídeo eu explico isso, mas lá nos vídeos de probe também, se você quiser, né, falando de valor esperado e variância de variável aleatória, você vai ter o seguinte, eu tenho n, que é uma constante. Se eu tenho o valor esperado e uma constante, eu posso tirar essa constante daqui da conta. Pronto, uma parte já foi embora. Aí eu tenho o valor esperado de uma soma de variáveis. Só que cada variável é independente entre si. E cada uma tem uma média, né? Um parâmetro ali. No caso, o valor esperado do x aqui é o próprio mi, a gente define isso. É muito chato ter que explicar isso em 5 minutos, mas você vai usar propriedades de probabilidade que não são difíceis, mas o entendimento você tem que ter entendido, internalizado para poder fazer isso. Essas propriedades vão te fazer chegar que o valor esperado do seu estimador, ele vai bater com o parâmetro. E nesse caso eu fiz isso e provei que o x barra ele é justo. Aí pode cair uma questão te pedindo para ver se um estimador x qualquer é justo ou não. Eu acho que até é o exemplo aqui que eu vou trazer, ó. Ele fala o seguinte, eu tenho alguns estimadores, ó. Eu quero estimar a média populacional, mi. Eu tenho esse conjunto x1 até x5, isso é questão de prova. Verifique, na verdade, a gente adaptou, né, para ficar didático, mas isso era de prova. Aí ele falou assim, o estimador 1, ele é só o x1.
eu vou estimar a média da minha população, dos 5 elementos que eu tenho na amostra, eu vou pegar o primeiro e vou falar, esse é o meu estimador. O segundo vai pegar o primeiro e o último, somar eles e dividir por 2. Esse é um outro jeito de fazer. O terceiro estimador vai pegar a soma dos 5 e dividir pelo número 5, que é a quantidade. Esse aqui é o x-barra disfarçado, tá? Só com outro nome. E esse aqui é o estimador 4, que é o mais loucão de todos, que é x1 mais 2x5 dividido por 2. Aí a gente, para cada um desses, vai vendo se eles são justos. A gente comprova que o último não é. Então, isso aqui já te resolve uma questão. Você saber, ver o vídeo e ver isso aqui, entender a dedução, você consegue resolver o exercício. Então, no fundo, a intuição do problema é que, em média, o meu estimador tende ao parâmetro. Isso é ser justo. Em média, o meu estimador, ele erra um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas, em média, ele tende ao parâmetro que eu estou analisando. Então, P-chapéu é justo? É. Se ele é justo, o valor esperado de P-chapéu é igual a P, que é o parâmetro que ele está estimando. S2 é justo? É justo. Então, o valor esperado de S2 é igual ao sigma 2, que é o que ele está estimando. E o x-barra também. O x-barra é justo. Ele pode te dar um outro estimador e te perguntar se é justo. E aí você vai ter que fazer a conta. Então, a interpretação é essa. E a execução você vai ter que olhar um pouco com mais detalhe, porque se eu perder muito tempo aqui, eu não falo de intervalo de confiança. Dúvidas, dá para aceitar? Justeza igual a acurácia? Cara, eu sempre fico na dúvida com esses termos, porque eu não sei direito como que o pessoal está definindo essas coisas, sabe? Eu vou dar uma olhada de novo, eu sempre olho, porque em inglês muda um pouco o termo, accuracy, precision, sabe? Mas eu vou pegar uma imagem aqui rapidinho que exemplifica isso. Espera aí. Eu sempre bato nela aqui, e eu acho que esses sinônimos a gente tem que ter bem claro, né? Peraí. Isso. Ó, deixa eu ver, aqui eu não estou conseguindo abrir a imagem aqui, peraí. Eu vou até pôr no negócio, porque aqui a gente colocou só justeza e consistência, mas a gente podia colocar a acurácia, tá? Ó, achei a imagem. Deixa eu abrir o link numa nova aba aqui. Ó. Não sei se vai estar muito pequeno também. Como é que eu dou um zoom aqui, ó. A acurácia é ele acertar o meio. Eu já vou voltar em precisão, mas a acurácia, nesse sentido, é igual a justeza, tá? Tem gente que fala de estimador justo ou estimador não viesado, porque se em média o meu estimador apontar para outro lugar, ele vai ter um viés, ele não está mirando no centro. Então, sim, Bruno, é isso. Justeza é acurácia. Beleza? Deixa eu só deixar isso aqui já aberto. Vou aqui. Tá. Vamos voltar ali para o negócio. Justeza é isso. Consistência é o quê? Consistência é o seguinte, a gente diz que o estimador é consistente quando a variância do estimador, então como se fosse o espalhamento daqueles pontinhos que eu fiz no pente, ele no limite, se eu aumentar minha amostra, quanto maior for o N, a variância, o espalhamento do estimador tende a zero, vai para zero. Então, é um estimador que melhora quanto mais elementos eu coloco na minha amostra. Essa é a interpretação. E ele vai ser consistente. E aí você tem que saber, para isso, as propriedades de variância de variáveis aleatórias. É a mesma coisa da justeza. Lá na aula eu vou descrever com carinho, mas é isso, né? Eu tenho um número dentro de uma variância, é uma constante, ela sai desse variância ao quadrado. Eu tenho uma soma de variâncias, isso aqui, cada um tem um sigma, então fica assim a somatória dos sigmas, n vezes a somatória. É um tipo de manipulação que não é difícil, mas eu prezo mais pelo entendimento, porque ele vai te dar qualquer estimador e pedir para você fazer essas contas. Então, você precisa entender o passo a passo para você reproduzir na hora, e não ficar... Não adianta você botar isso aqui exatamente desse jeito no resumo, porque ele vai te dar um outro estimador que vai ter um pouquinho diferente a propriedade. Então, é melhor até você pôr a propriedade no resumo do que a dedução inteira de um estimador específico, tá? Mas, no fundo, é isso. Aí, a nossa consistência vai ser também análogo
deixa eu só abrir lá a outra imagem, a nossa precisão, que é a variância, então por exemplo, a precisão tem a ver com isso, né? Ó, você tem mais precisão quando o desvio entre as medidas é menor. Não necessariamente elas estão apontando no centro, né? Mas um estimador que é consistente, ele, quando aumenta o N, tipo, esse daqui era ele, vai? Aí eu aumentei o N, ele diminuiu essa dispersão, esse espalhamento, tá? É isso aqui. Essa imagem em si, você usa mais para comparar estimadores, mas também dá para exemplificar bastante aqui com o caso. Mas essa é a ideia. Um estimador para a gente poder ter inferência, né, e usar ele de maneira adequada, ele precisa ser justo e consistente. Então, cada uma dessas são duas coisas importantes. Aí o que acontece? Você tem a questão da eficiência. Então, ó, no caso de dois estimadores, ambos justos e consistentes, para o mesmo parâmetro, o estimador que tem o menor desvio padrão para um mesmo N é o mais eficiente. Ambos são justos e consistentes, ambos passaram nesse critério. Mas você consegue calcular a variância do estimador, você consegue calcular o desvio do estimador. Dado um N fixo para os dois, o que tiver o menor desvio é o mais eficiente. Então, olha que interessante. A eficiência, a gente pode olhar dessa forma, a eficiência ou eficácia. Eu tenho um estimador que é enviesado ou viesado, não é justo, então ele não aponta para o centro. E esse daqui é não viesado e tem um certo desvio, né? Ele é menos, ele tem um certo desvio. Esse é quadradinho, pronto. Aí a gente tem um outro estimador que ele também é não viesado, ele também aponta para o mesmo centro, só que ele está mais reduzido, ó, ele é mais eficiente. O desvio desse estimador 2, ele é menor, o desvio padrão dele, o espalhamento dele é menor do que o do 1. Portanto, o 2 é mais eficiente. Aí, agora eu vou falar sobre justeza. Ó. Os estimadores justos, que são o 3 e o 4, eles estão mirando no centro. A média deles, o valor esperado deles, tende ao parâmetro. É o parâmetro, né? Igual ao parâmetro, analiticamente, você deduz, ele é igual. E aí, o estimador 4, ele é o melhor de todos aqui que a gente vai escolher, porque ele é justo, ele é consistente, mas ele é o mais eficiente. Ele está com menor desvio em relação ao 3. Então, pode ser que ele te dê na prova, escolha o melhor estimador para um determinado parâmetro e ele se calcula dessa forma. Aí você tem que ver quem é justo, quem é consistente, separa, aí como você tem o desvio padrão deles, você decide pelo menor desvio é o mais eficiente, é o que você escolhe. E aí, os que a gente escolheu, proporção amostral, x barra, média amostral e S2, variância amostral, são os melhores estimadores. Eles são justos, consistentes e são os mais eficientes para os parâmetros que eles querem estimar. Tá bom? Façam essa questão, esse exercício aqui que eu acho importante. Cara, muito tenso esse negócio, hein? Muito chato. É importante, é legal, é prova e tudo. Até eu gosto disso, mas é meio tenso isso aqui. Tem alguma dúvida aqui? Tudo bem que vocês vão ver o vídeo, mas assim, deu para entender, pelo menos, de onde que vai sair a resposta desse tipo de questão? Você teria um exemplo de estimadores ineficientes? É isso? Teria que pegar alguma prova, se caiu uma questão disso, pode me mandar, passa para o pessoal do Grêmio, eles me mandam no WhatsApp, ou manda no meu e-mail, a gente resolve alguma e coloca para vocês, mas seria assim, eu teria um estimador A que tem desvio padrão e você calcula lá e dá 3. E depois você tem um outro estimador B que o desvio padrão dá 1,5. Aí você vai escolher ele. Mas um exemplo prático, dificilmente eu vou te dar um exemplo prático da vida real. Eu acho que o prático está mais nos exercícios, porque na vida real você já sabe quais são os principais, aí você já vai neles, né? Eu não fico escolhendo estimador na vida real, entendeu? A gente já usa o X-bar, entendeu? Tem um na apostila, acho que tem. Esse exercício que a gente passou, acho que talvez tenha alguma coisa de exercício, mas para cá não sei se tem. Eu acho que vai ser mais jogo passar no e-mail algum de prova que caia justeza e consistência, eu resolvo, a gente deixa já anexado, do que eu tentar pegar agora algum caso de vida real, tá?
Página 24. O 24 ele é bem de prova mesmo, ó. Esse daqui dá para usar, ó. O próprio Pedro deu uma boa ideia, ó. Tenho dois estimadores, o 1 aqui, teta 1, teta chapéu 1 e teta chapéu 2, por exemplo. Se liga, eu fiz a variância do teta chapéu 1 e ela deu sigma quadrado, que é o parâmetro. Deu 1 sigma quadrado. Essa é a variância do estimador. Ela deu o parâmetro ao quadrado. Parâmetro sigma ao quadrado. Já o estimador 2, a variância dele deu metade de sigma quadrado. Ou seja, o estimador 2 tem um desvio padrão, né? Se eu tirar a raiz, isso aí também se mantém, né? Ele tem um desvio menor do que o estimador 1. Ele é mais eficiente. Então, você cria um exemplo de ineficiência, o 1 é mais ineficiente, né? Ele é menos eficiente que o 2. Já o 3 aqui, olha que legal, ele é o mais eficiente de todos. Cara, obrigado, viu, Pedro? Tá vendo? A ajuda de vocês é muito boa. Eu venho, às vezes, a gente vem no pré-feriado aí, saindo de um monte de reunião, a gente acaba deixando passar, mas esse mesmo exercício da apostila, acho que ele é ideal, porque olha o que está por trás dele, para esse tema. A gente tem, no item 3, o x-bar. A gente quer estimar o mi. E a gente tem teta 1, teta chapéu 1, teta chapéu 2 e teta chapéu 4, que são totalmente diferentes do que a gente faz. Aí, vários são justos, o 4 não é, então já não dá para escolher ele. Aí, pegando os 3 que são justos, eu vou ver a consistência. Se deu sigma quadrado, a conta que faz o sigma quadrado, né, depende do n, ela tem um n menos 1 ali. Vou ter que voltar muito, mas eles são consistentes. Você consegue ver a consistência. Como depende de sigma quadrado, o sigma quadrado tem um n lá dividido. Não tem a conta do sigma aqui, mas tem uma divisão por n. Se eu tender n a infinito, essa coisa, a variância tende a zero. Então, ele é consistente. O 1, o 2 e o 3 são consistentes. Quanto mais eu aumentar os elementos da minha amostra, menor vai ser esse valor aí. Beleza. Aí, olha só, eu consigo ter o desvio padrão deles, né? Isso aqui que você fez para consistência, você consegue ter o desvio padrão, né? E aí aqui, ó, eu tenho 1 sigma quadrado, esse é o desvio do teta 1. Eu tenho meio sigma quadrado, mais eficiente. Eu tenho 1/5 sigma quadrado. Pronto, esse daqui é o mais eficiente de todos, entendeu? O estimador dentre os justos com menor desvio padrão foi esse, sendo ele o melhor estimador de mi dentre os fornecidos. Show de bola? Beleza. Vamos falar rapidinho de distribuições amostrais. Lá em probabilidade, a gente... talvez eu acho que é bom até parar aqui, porque esse daqui é uma parte 3 importante também. Eu já pego umas dúvidas com vocês. Deixa eu parar aqui de gravar e a gente faz a parte 3.